Olá, eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico, e você está assistindo o Dose da Beleza. Eu sou a doutora Liliana Nami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial. E esse é um episódio muito especial. É o último episódio da primeira temporada de Dose da Beleza. E a gente vai trazer alguém para conversar que teve uma vida inteira dedicada à cirurgia plástica. A conversa é com o meu amigo Dr. Maurício de Abreu, que se formou cirurgião plástico na década de 80. E a gente vai descobrir como era o cenário daquela época, os modismos, os avanços e as histórias que marcaram toda uma geração. Mas antes, quantos de vocês, cirurgiões, estão documentando corretamente o pré e o pós-operatório dos seus pacientes? Isso pode parecer uma formalidade, mas é a sua segurança clínica. O Dose da Beleza tem apoio do escritório Ariane Vilas Boas, advocacia especializada em direito médico, referência em proteger quem trabalha com saúde. Ter respaldo jurídico faz toda a diferença para exercer a medicina com tranquilidade, ética e segurança. Então, deixe seu like, compartilhe com quem ama a cirurgia plástica e bora mergulhar nesse episódio final da primeira temporada com histórias que inspiram. Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Liliana Nami. O nosso convidado especial de hoje é o Dr. Maurício de Abreu, especialista em cirurgia plástica, estética e reparadora pela AMB e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica há 45 anos, tendo atuado durante anos com tratamento de queimados, alterações congênitas e cirurgias estéticas. Ele é sócio fundador da primeira clínica de cirurgia plástica do Vale do Paraíba, criada há 48 anos, e possui formações diversas por instituições de renome, como o Hospital dos Defeitos da Face, Clínica do Dr. Ivo Pitangui, Hospital Santa Catarina, Hospital Beneficência Portuguesa, dentre outros. É também perito judicial em cirurgia plástica formado pelo Instituto Brasileiro de Especialidades Jurídicas. Seja bem-vindo, Dr. Maurício. Muito obrigado. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar, vamos fazer aquele contexto de sempre. Nos últimos 30 anos, a cirurgia plástica se transformou no Brasil. Atualmente, são mais de 2 milhões de procedimentos cirúrgicos por ano, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Isso inclui lipoaspiração, mamoplastias, rinoplastias, lifting facial e por aí vai. Mas lá nos anos 80, a realidade era outra. Não existia prótese de mama, sem lipo em larga escala. A cirurgia plástica era algo inacessível à maioria. Era quase um privilégio de celebridades ou pessoas muito ricas. Com essa bagagem, o Dr. Maurício viveu todas as fases, desde o surgimento das novas técnicas, os ciclos de modismo como lip lifting, a evolução ética com maior acesso e a presença nas redes sociais. E hoje nós vamos revisitar essas fases, entender as transformações da profissão e ouvir histórias vividas por quem ajudou a construir o cenário da cirurgia plástica que temos hoje no Brasil. Bora lá. Bom, Dr. Maurício é meu amigo, eu chamo ele de mestre. Você formou nos anos 80, naquela época nem existia cirurgia de prótese de mama, né? Os implantes estavam começando. Como que era a procura por procedimentos na época? Quais eram as expectativas que os pacientes tinham em relação à cirurgia plástica? Isso mudou demais, a diferença daquela época para hoje é muito grande, mas muito grande. As expectativas, o paciente não tinha acesso a nada, ele desconhecia tudo. Ele não tinha expectativa, ele vinha e queria a informação e o que podia ser feito. O médico ficava na posição dele, era o senhor doutor, e o paciente aceitava aquilo que a gente oferecia. Isso mudou completamente. Hoje o paciente chega ao consultório sabendo mais do que eu o que tem que ser feito, o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele viu que tem uma técnica que corta não sei de que jeito e ele quer aquela técnica. E aí você tem que dizer que não é bem assim, que a técnica não serve para ele, serve para outra pessoa. Isso faz uma diferença muito grande. Você acha que naquela época os pacientes, tudo bem que o volume cirúrgico também fosse menor, mas também tinham menos cirurgiões plásticos, Muito né? menor, Você acha que a felicidade com o resultado da cirurgia era maior por não ter uma expectativa tão alta quanto existe de hoje em dia? Sem dúvida. Por isso que eu disse, não tinha expectativa. Ele queria melhorar. E aquilo que o cirurgião oferecia, ele aceitava como era aquilo que podia. Não tinha. Hoje não. A cobrança é muito grande. Os pacientes são muito exigentes. Muito, muito. Lá atrás a cirurgia plástica era um símbolo de exclusividade, de status, né? Quando que o senhor percebeu que ela começou a se tornar mais acessível?
Quais fatores que o senhor acha que contribuíram? Maior disponibilidade de médicos? Nossa, é muito maior complexo interesse? isso. Nós éramos muito poucos. Eu comecei a fazer a cirurgia plástica na década de 80, mas eu me formei em 1976. Era difícil ser cirurgião plástico. Não existiam as residências que existem hoje, então todo o conhecimento que a gente adquiria era do conhecer. Você conhecia um amigo que tinha um amigo que ligava para o amigo, o outro, e você tinha acesso à cirurgia, era assim que funcionava. Então, éramos poucos. O número de cirurgiões plásticos foi aumentando. A mudança do nosso país é uma instabilidade, é o país do futuro que há 50 anos não chega esse futuro, a estabilidade socioeconômica é muito grande. Nós começamos a trabalhar menos, porque tinham mais cirurgiões e menos pacientes para serem operados. O paciente não tinha acesso. A porcentagem de pacientes que tinha acesso sempre foi exclusiva à cirurgia plástica, sempre. Foi diminuindo. Então, os hospitais ficaram num custo absurdo. E nós não tínhamos como. Você precisava operar, era o meu trabalho, eu tinha que operar. Então, a classe médica, os cirurgiões plásticos, começaram a criar possibilidades dos pacientes terem acesso. Eles foram se adequando. Vão se adequando. Clínicas, não operar mais, na época, né? Não operar mais em hospital, fazer a cirurgia na clínica, aquilo barateava o custo, por exemplo, não é? Então, a mudança daquela época para hoje é muito grande, é muito grande. Até chegarem o que existe atualmente, né, as operadoras de... Sim, aí entram os consórcios, os que isso vai também... Intermediadores que vocês chamam, né? Vai dando acesso a quem tem menos poder socioeconômico. Isso é uma coisa muito delicada, porque a cirurgia plástica... É muito bonito você dizer cirurgia plástica para todos. Eu acho isso utópico. Não é? Eu acho interessante essa parte. A Lilian comentou das intermediadoras. Elas são facilitadoras, né? Então, geralmente parcelam em muitas vezes e tudo mais. O que acontece, e a gente já falou isso em outros episódios, é que todo o procedimento ele tem chance de ter intercorrências, de complicações, e isso tem custo. Né? Tanto que é muito comum ver a judicialização justamente daquele paciente, daquela paciente que fez todas as economias, teve uma intercorrência, porque pode ter uma intercorrência e depois não tem acesso, né, a como se reabilitar nessa área. Então é interessante isso, porque muitas vezes alguns convênios eles se recusam a tratar algumas intercorrências porque foram feitos na área estética. E por mais que possa ter uma chance de judicializar isso no futuro, você já perdeu aquele time. Lógico. Né? Então isso é importante. Maurício, assim, a gente falou de modismos, né? E tem um que está voltando recentemente, que é o tal do lip lifting. Sim. Que é aquela cirurgia que você faz um corte aqui no lábio superior, às vezes aqui na base do nariz, para você reduzir esse comprimento e tentar everter um pouco o lábio. Recentemente a Anitta fez, e aí muita gente voltou a falar sobre isso. E é interessante porque quando eu me formei em cirurgia plástica, basicamente ninguém mais estava fazendo isso, pela chance de cicatriz, às vezes fica aparente, as intercorrências que poderiam aparecer, né? Lógico, a gente sabe que as técnicas melhoram, os fios melhores, e às vezes isso permite que volte algumas técnicas, né? O que você pode falar para a gente de cirurgias que você viu que foram tendência, desapareceu, depois voltou? Essas ondas, né? Essas ondas que surgem. Paulo, sempre foi assim. Sempre foi assim. É cíclico. Você tem bolhas. Você tem bolhas de cirurgia de orelhinha abano, de repente elas somem. Você tem... E hoje, com a mídia, isso se tornou muito mais intenso. Quem cria o modismo é a internet. São os grupos de Facebook, não é? Os Instagram da vida, não é? Eles que criam essas... E o que o núcleo, um determinado núcleo ou uma tribo cria, vai para a mídia, vira moda, e a gente volta a fazer uma coisa que não se fazia há muito tempo.
E aquilo é o que acontece agora com o lábio, Sim. que tem intercorrências, que pode ficar muito feio, que pode dar errado em intercorrências sérias, não é? Mas virou um produto de prateleira porque a Anitta fez. Vai lá e compra. Vai lá e eu quero também. E não é assim. Não é assim. É interessante. Você, além dessas ondas todas, você já compartilhou com a gente algumas histórias muito inusitadas de cirurgias. Eu queria que você contasse algumas dessas histórias. Me veio à mente duas delas. O caso da mão dentro da barriga e o caso das pernas engessadas. Pode falar um pouquinho das duas aí. Conta primeiro da mão que da barriga. as pessoas da cirurgia plástica, hoje todo mundo pensa na estética. E tem um lado muito importante e muito grande, que é a cirurgia reparadora. Essa história da mão na barriga, que é real, um funcionário de padaria, não sei se vocês conhecem, um pistão de padaria, fazer pão, ele deixou a mão lá e o pistão esmagou a mão dele completamente. Solução na época, vamos amputar a mão. Tem que fazer. E pensando em colegas, o que nós vamos fazer? Mas vai amputar? O rapaz tem 20 e poucos anos. Trabalha com as mãos? Mas não dá para enxertar, não tem como cobrir com pele isso. O que nós vamos fazer? Incisei a barriga do paciente, a pele, enfiei a mão dele toda estourada lá dentro, fechei, deixei 4 semanas. Abri, cortei por cima e tirei junto a pele cobrindo a mão do paciente. Salvamos a mão do paciente, com dezenas de cirurgias depois, para voltar, para aquilo ficar bonito. Mas conseguimos dar uma cobertura para a mão do paciente. Aí a gente faz trabalho, publica, faz um monte de coisa, né? Porque naquela época isso era novidade. Hoje a gente tem microcirurgia. Sim. Você faz uma mão nova para o paciente. E até no caso, quando tem que amputar, você consegue reabilitação com próteses que não existia naquela época. Apesar de que hoje em dia, quando tem, é bem cara também o acesso, né? E esse caso das pernas engessadas é a mesma coisa. Era uma moça que teve uma fratura exposta, que não tinha como enxertar, a pele não colhe em osso. Então nós pusemos uma perna cruzada em cima da outra. Da perna boa nós soltamos um flap, um retalho de pele, prendemos na perna que estava embaixo, suturamos, e ela ficou, passamos um jeito em cima para ela não conseguir mexer, e ela ficou até que aquela pele colasse. Era mais gostoso fazer medicina nessa época. Eu já comentei com você muitas vezes quando a gente está operando, porque você tem que criar, você tem que achar soluções. Graças a Deus, hoje a gente tem muitas soluções prontas, né? Mas a gente era muito bom fazer. Hoje ainda faço um pouco de cirurgia reparadora, às vezes o Paulo me auxilia e ainda faço. Teve um entrevistado aqui que veio falar de prótese de mama, que é um cirurgião plástico, o Montag, e ele tem uma frase que no começo eu olhava torto para ela, mas é verdade. Que o cirurgião que tem uma bagagem boa de cirurgia reparadora, então ele sabe se virar em casos como esse. Isso é uma escola muito grande para a cirurgia estética, porque a gente também vai ter desafios que a gente vai encontrar ali e você vai saber sair daquilo com mais facilidade. Jogo de cintura, né? Sempre. Uma coisa também que a gente conversa muito, né, é que ao longo dos anos, muitas técnicas elas são impulsionadas por empresas que buscam cirurgiões renomados para validar algo novo que não tem uma base científica sólida ainda, né? Então, na ânsia de se manter atualizado, alguns cirurgiões, não só plástico, mas áreas da estética, eles acabam promovendo uma novidade, porque eles querem se parecer atualizado, mas que não tem uma comprovação científica ainda, né? Como que você enxerga isso ao longo da sua carreira, né? O que você poderia dar de conselho tanto para profissionais jovens que podem ser atraídos por isso, e até pacientes que veem uma novidade na internet, buscam, igual o senhor falou, não, eu quero essa técnica, mas olha, calma aí, há quanto tempo fazem essa técnica? Será que é algo que deu tempo de ver se dá resultado e não tem complicação? Se é de fato segura, né? O que você dá de dica para jovens cirurgiões e para as pacientes? Isso, na justiça,
a condenação de um médico por erro médico está baseada em 3 pilares: a imprudência, a imperícia e a negligência. A negligência é não tratar direito o paciente. A imperícia é executar uma técnica sem ser treinado para isso. A imprudência é exatamente isso que você perguntou. É você usar uma técnica, um procedimento, um material que não está validado, não é autorizado, que os órgãos competentes não liberaram ainda para uso. Então, é muito difícil. No início, eu não vou dizer antigamente, que eu não sou antigo, mas no início, o médico dizia, não, eu não vou usar isso. Só quando tiver. Quem já fez isso? Como é que... Ah, não, é a novidade, veio da onde? Hoje, a mídia, é muito complicado para a gente isso, porque a mídia põe em público antes daquilo ser validado, de ter comprovação científica, põe muito cedo. E, muitas vezes o paciente vem te cobrar de alguma coisa que você diz, nossa, mas onde você viu isso? Eu sei, mas você tem... vira e mexe, parece um nome de uma técnica, nananã, by não sei quem. Então fala, isso é muito difícil. Tem uma técnica, quando a gente usa muita gordura hoje em dia, né, para enxertia de tanto para grandes áreas como para a nanofat, né, que vai melhorar a qualidade da pele. E eu lembro que tinha uma empresa que eles tinham um purificador. Então assim, olha, usa o nosso purificador que ele é excelente. 2 anos depois sai do mercado. Ou seja, né? Imagina se você estivesse se vangloriando disso e de repente ele está no mercado, como que você fica? A gente volta nessa questão cíclica, né? Dessas ondas que vão aparecendo. E é interessante pensar nisso porque hoje a gente vê muitas empresas que elas não investem mais em propaganda para o público final de um produto. Então eu lancei esse produto aqui, eu não invisto em fazer propaganda para o paciente. Eu faço propaganda entre a classe médica ou dentistas ou o profissional que vai aplicar aquilo. Geralmente, pegando um profissional que tem um nome mais conhecido no meio, todos querem estar atualizados fazendo aquilo, né? E a gente, de repente, vê profissionais da saúde fazendo propaganda pela uma empresa que, enfim, amanhã mudou a onda, mudou a moda, eles não estão mais sendo lucrativos, não estão mais tendo lucro com aquilo e passa. Hoje tem uma coisa muito importante na nossa especialidade, Paulo, você vai concordar comigo, tenho certeza, que é muito comum o cara ser o primeiro a fazer. Sabe essa coisa do repórter que quer dar o furo de reportagem? Na nossa, hoje, com o jovem cirurgião plástico, me desculpe, você é muito jovem, não estou incluindo você neles, existe aquilo, eu faço. Eu comecei. E as empresas, o pioneiro, e as empresas exploram isso. Procuram jovens formados, recém-formados, recém-saídos da cirurgia plástica, e dizem, vamos lançar isso aqui, você vai lançar para mim, você vai fazer. É muito perigoso isso. E que fique claro que a gente não está sendo contra o avanço da ciência. Lógico Eu acho que que não é esse o ponto, né? Eu acho que a questão é apontar que existem profissionais destemidos e existe um financiamento muito grande por trás de alguma dessas técnicas, né? Então precisa tomar cuidado, tomar muito cuidado. Essas coisas são muito delicadas, muito... É bom demais hoje em relação a ontem. Muito mais gostoso fazer cirurgia plástica porque a gente consegue coisas que antes nós não conseguíamos. Eu fazia uma plástica de mama, o paciente dormia, ficava 3 dias internado, eu fazia um colete de gesso, os pacientes saíam com colete de gesso do hospital. Hoje você interna o paciente, opera às 9 da manhã, o paciente às 5 da tarde vai para casa. Eu operava um abdômen, uma dermolipectomia, eu não sei se você sabe disso. O paciente ficava internado 3, 4 dias e eu punha um saco de areia em cima do abdômen porque aquela pele tinha que colar. Então, era aquilo. Imagina hoje aquilo que a gente faz. Mas isso eu falo muito com meus pacientes, assim, quando de repente elas querem criticar o que foi feito previamente, e eu falo que a gente nunca pode criticar uma coisa que a gente não tinha o conhecimento da época. Não precisa ir na cirurgia plástica. Antigamente, uma cirurgia de retirada de útero, uma esterectomia, era muito comum. A paciente ficava 3 dias no hospital, às vezes 1, 2 dias em jejum, porque achava-se que ela não podia se alimentar. E hoje em dia não, mas assim,
houve estudos que mostrou, não, você pode alimentar, não tem problema, né? Você pode dar comida para essa paciente. A gente tem que entender que esse avanço vai acontecendo e aí sim a gente vai atualizando, Com né? certeza. Nessas décadas de atuação, qual o senhor acha que foi a maior evolução dessa relação de paciente e médico? Não sei, dos termos de consentimento, onde a gente explica tudo em detalhes antes de um procedimento para o paciente, ou, sei lá, da discussão dessas expectativas, dos riscos. O que o senhor acha que evoluiu de melhor? De melhor é meio complicado também. De melhor. É difícil, porque a cobrança é muito grande. É bom porque o paciente vem informado. É mais fácil. Ele já viu na internet, já olhou o Dr. Google, já conhece tudo, ele vem te questionar e procurar aquilo que ele quer. É mais fácil que ele... Antes eu tinha que informar tudo. Hoje ele vem sabendo. Mas ele não sabe interpretar o que ele leu. Ele não tem conhecimento médico, científico. Então vem tudo distorcido. Você sabe disso. E ele escuta o que ele quer escutar, geralmente, Sim. né? Então é muito difícil. A gente vive uma fase, acho que talvez você tenha falado isso em outro episódio. No passado, como o Dr. Maurício falou, era muito comum o quê? A paciente chegava, ela tinha pouquíssimo conhecimento, você falava e era isso. Depois, a gente ouviu uma área da judicialização, onde você deixava o paciente escolher com medo, né, um receio jurídico, e de repente, olha, se eu fizer diferente, isso pode me complicar. Acho que hoje em dia, a gente vive uma fase que a gente decide em conjunto. Isso. Né? É exatamente. Eu acho interessante a internet para educar o paciente. Então, hoje, a paciente que é no meu consultório é muito mais fácil, porque ela já chega com várias coisas que eu já expliquei ali, e eu explico e divido com ela. Falar assim, olha, a gente pode seguir A ou seguir B, no caso que eu faria 2 técnicas diferentes. Ou eu simplesmente falo que não faço, ou eu só faço desse jeito. Mas existe uma conversa. A questão do termo de consentimento, e a gente já teve um podcast sobre essa parte jurídica, é porque aquilo de alguma forma está comprovado, né? Que foi falado, que não foi explicado. Só falar. Porque também na ânsia da felicidade daquele momento, você acaba de repente aceitando tudo e pode falar assim, não, mas eu não lembro disso. Não, tá aqui no papel, você assinou, você conversou. E essa é uma parte importante da gente ter, né? Com certeza. Posso... Lógico, claro. Eu tenho visto isso muito, no meu consultório é muito comum, pacientes se queixarem, isso é culpa nossa, da nossa especialidade, que foi consultar, eu fui consultar com um colega seu, saí do louco da vida, porque eu fui lá para operar a mama, e ele queria operar com a próxima meu bumbum, queria fazer minha orelha, eu não fui lá para nada disso. Eu aprendi no decorrer da minha vida que o médico não é a estrela. A estrela é o paciente. E você tem que tratar a queixa do paciente, não aquilo que você vê. Não que te eu lembro quando eu aprendi a fazer consultório com o Dr. Milano, no Hospital Santa Catarina. Eu ficava em pé no canto da sala e a mesa dele, a sala era enorme, a porta longe, e ele dizia para mim que ele começava a analisar o paciente pelo jeito do paciente andar. Por isso que a mesa dele era longe da porta. Pelo jeito de andar, ele já começava a examinar. E eu, num desses dias de consultório com ele, entra uma moça linda, com um tailleur, não sei se vocês sabem o que é um tailleur, que hoje não se usa mais, e ela queria operar os olhos, tirar a ruguinha, o pé de galinha, e ela não tinha 2 dedos da mão. Ela não tocou nisso. Durante a consulta, o Dr. Milan foi, com toda a perícia, chegando na mão dela. E ela diz, isso não me incomoda, foi um acidente na fazenda do meu avô. Isso é muito importante. Quando ela entrou, eu olhei e disse, ela quer o dedo da mão de volta. E ela queria o pé de galinha que ninguém via, mas ela via. Então você tem que tratar a queixa do paciente. Não importa o que você vê. Sempre dá certo. Quando você trata a queixa do paciente, sempre dá certo. Se você inventar, o paciente vai se olhar no espelho e vai dizer, ficou bom, mas não era isso que eu queria. Excelente.
Excelente. Então, Isso vale para os profissionais da saúde. Voltem aí mais 3 minutos para trás e escutem de novo. No repeat algumas vezes. E eu não consigo chamar Dr. Maurício. Mestre, olhando a sua trajetória, né? Existe alguma história, um paciente que te marcou profissionalmente, que traz até hoje uma reflexão sobre ética e cuidado na cirurgia? Algo que você teve, uma experiência de repente positiva ou negativa, que você acha que isso mudou a sua conduta, ou que você, pelo menos, reafirmou que você estava no caminho certo? Alguma vez eu já te contei uma história assim? Tem uma história. Então, por favor, eu não estou me lembrando agora. Tem uma história, e eu falo, quando eu faço cursos e essas coisas, o que eu mais gosto é quando os profissionais falam de intercorrências. Porque todo mundo tem, e todas as técnicas têm, né? E teve um caso que o senhor comentou comigo, que, se não me engano, foi uma cirurgia de face, que teve um hematoma, e depois o senhor tratou esse hematoma, e depois teve um hematoma contralateral dois dias depois. Já lembrei. E que você fala assim, que a relação que você fez com a família foi tão grande que o próprio marido... Conta um pouco pra gente essa história. É uma paciente muito chegada, a família não era parente, mas era muito chegada, e ela veio do Rio de Janeiro para operar comigo, e eu fiz a cirurgia de rugas nela. E me chamaram à noite que ela estava com um hematoma. Cheguei, ela estava com um dos lados da face, totalmente roxo e inchado. Voltamos para a sala de cirurgia. Eu limpei tudo, drenei, ela voltou para o quarto. Quando foi 5h30 da manhã, me chamaram de novo, que estava o lado direito agora inchado. E quando eu terminei o lado direito, saí, o marido falou assim: doutor, eu estou com pena do senhor. Estou com dó. E a nossa relação ficou muito forte, de amizade, ele até me chamou, convidou, eu fui à casa dele no Rio de Janeiro, ele fez um almoço para mim, um estresse muito grande, meu, imaginem, do marido, imagino mais ainda, ele dizendo, vim do Rio de Janeiro para São José dos Campos, para dar nisso, e no final foi uma amizade muito grande, realmente. Isso acontece, você falou uma coisa muito importante. Cirurgia plástica não é de prateleira, tem intercorrência. A intercorrência não quer dizer que a cirurgia vai ficar ruim. Mas o profissional tem que saber tratar a concorrência. Com certeza. Com toda certeza. Muito bom. Para a gente finalizar, que conselho o senhor daria para cirurgiões jovens que se formaram agora, especialmente por tanta pressão por novidade, por essa estética imediatista? Que o senhor falaria é o mundo com a sua deles, dos jovens, é o mundo deles, né? Eu digo, ainda bem que eu já estou quase, contra a vontade dele, estou quase pensando em diminuir. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Não vai mudar. A internet está aí para isso, não vai mudar. Tem que saber tratar. As empresas, especialmente na cirurgia plástica, eles usam muito o médico. E o jovem não deve se deixar ser usado. Medicina é uma coisa séria. Concorda? É uma coisa séria. O médico não pode deixar ser usado. E hoje me preocupa isso. É muito comum ele se deixar ser usado. O conselho é esse, não faça o que você não sabe. Né? Toda técnica é boa desde que você saiba fazer. Se você não souber, não faça. Não diga que a técnica é ruim. Simplesmente não faça. Né? A gente tem uma frase antiga. Eu não sou antigo, mas quer dizer assim, a técnica boa é aquela que você sabe fazer. Então, você domina. Todas funcionam. Mas você tem que saber fazer. Eu penso assim, né, Dr. Maurício, a vida do cirurgião, ela é longa, né? A gente vai ganhando muita experiência com o tempo. E o que eu percebo e eu vejo assim, obrigado pelo jovem, nem acho. Quando uma paciente fala assim, que doutor jovem, eu já fico feliz, porque no começo ela falava muito isso, hoje não falam tanto mais, né? Mas assim, o que eu percebo é que esse jovem cirurgião, na busca de repente querer ter o resultado 9.9, né? Ele entra numa zona mais de riscos maiores, Isso. de lipoaspirações mais agressivas, de ressecções mamárias mais agressivas. E a gente sabe que uma carreira longeva é uma carreira com baixo índice de complicações, né? E que você não precisa ter só resultado 9.9, até porque depende muito
da percepção da paciente, do corpo que ela te entrega, né? Então é muito melhor você ter bons resultados, resultados longevos, uma boa relação médico-paciente, do que nessa busca imediata. A gente vê muitos profissionais hoje com 2, 3 anos de carreira, às vezes repensando a cirurgia plástica, porque tiveram alguma intercorrência grave. Então, acho que isso é muito importante. Com certeza. A gente volta, né? A gente volta à coisa de ser o primeiro, Sim. de fazer aquilo que ainda não está consolidado. Eu falo sobre o estar atualizado, não é necessariamente fazer o que é novo. Isso, né? é exatamente isso. Exatamente. E aí, nessa ânsia de querer se diferenciar do mercado, muita gente acaba se dando mal por isso, né? E a gente tem que lembrar que o profissional, ele pode até escolher na vida dele, sei lá, tomar atitudes arriscadas ou fazer um esporte radical, coisa assim. Mas ele precisa ter cautela quando ele está escolhendo o que ele vai fazer com o paciente dele, né? É isso. Muito bom. Gente, a gente ficaria aqui um tempo, mas eu preciso passar para os nossos quadros. O primeiro deles é o fazia e não faz mais. Eu quero saber do senhor, nesse tempo de cirurgia plástica, o que o senhor fazia de procedimento ou de técnica e que caiu em desuso, que hoje já não é realizada mais. Eu acho que está mais... Técnicas não caem em desuso. Eu digo isso por trabalhar há muito tempo e, graças a Deus, a gente conhece muita técnica. Técnicas consolidadas não caem em Exato. desuso, né? Não caem. De repente você lembra bem lá de baixo, não, peraí, você está no meio de uma cirurgia, eu já passei por isso, porque eu morei em Abano, em que acabou o material no hospital, eu operava numa cidade de Minas Gerais, eu ia lá fazer o bem, né? Eu operava uma cidadezinha pequena chamada Andrelândia, já te contei essas histórias, que por algum motivo, não vou contar aqui, vai ficar longo, né? O motivo que eu fui parar lá em Andrelândia, mas fui homenageado e o prefeito da cidade pediu que eu fosse fazer cirurgias nos pacientes lá. E ele arrumava tudo e eu ficava 3, 4 dias, fazia 8, 10 cirurgias, voltava, tinha o anestesista que fazia o pós-operatório, enfim. Era um trabalho muito gostoso de fazer. E no meio de uma cirurgia daquela, eu quero tal fio, quero isso, quero aquilo, não tem, acabou. E eu no meio da cirurgia, e aí me vem na mente uma técnica em que a gente usava concha para inverter o pavio, que a gente já não usava aquilo há muito tempo. Foi a solução na hora. Ficou ótimo. Então, a técnica boa, ela entra em desuso porque surgiu uma melhor, porque tem tecnologia, mudou o fio, mudou isso, mas ela não deixa de existir. A alma dela ainda é a alma aquela. está lá. Sim. Foi o que me salvou com a orelha aberta, né? Naquele momento foi o que me salvou. Eu Então, costumo falar assim, que nem cirurgia de prótese de mama, né? O dispositivo que usava de implante há 20 anos não é o mesmo de hoje. Então Sim. as técnicas mudaram. Sim. E pode ser que daqui 10, 20 anos seja um outro dispositivo e a gente vai ter que se adequar também. Então, de repente, uma coisa que era usada antes mudou. Eu lembro que uma vez eu mandei um vídeo pro Dr. Maurício e falei, olha o que esse cara tá fazendo aqui. Aí acho que a gente foi no consultório e falou, Paulo, vem aqui. Ele pegou um livro de década de 90. Falou, olha isso aqui, ó. Olha esse cara fazendo essa mesma coisa em 1990. A roda já foi inventada. pois é. Às vezes você melhora o amortecedor, você É tem uma uma... característica, não fica bravo comigo que eu vou falar, da nossa especialidade, colocar o nome em algum procedimento. Sim. Faz bem pro A gente ego. volta para a conversa do pioneirismo, né? De querer ser o diferente. Isso. Então, o cara muda o pontinho que era dado para a direita, ele muda para a esquerda e diz ponto de Di Domênico, por exemplo. Né? E aquilo entra para o arsenal da cirurgia plástica. Isso é muito comum. Por isso, quando aparece alguma coisa assim, a gente diz, não, calma, ó, a gente parou de fazer, mas tem uma técnica de mama, que a gente conversou sobre isso, que eu parei de fazer. A técnica é fantástica, estão voltando a fazer hoje e tal. E eu parei de fazer porque eu tive uma intercorrência. Eu consegui resolver a intercorrência. Mas quando eu tive a intercorrência, que eu fiquei uma semana sem dormir por causa da paciente, eu parei, eu digo, não faço isso mais. A técnica é ótima, mas eu não faço mais por causa da intercorrência. Já estou pensando em voltar a fazer
fazemos consultório juntos nas nossas discussões, Sim. não é? A gente, nas nossas conversas, eu já estou pensando em voltar a fazer. Mas eu parei de fazer por uma intercorrência. Perfeito. Não é? Então, Muito bom. O nosso segundo quadro aqui, Dr. Maurício, é o faria e não faria. E aí você tem que pensar como paciente, com o seu conhecimento, né? Quais práticas ou técnicas você talvez faria ou jamais faria, pensando no equilíbrio entre a estética e a responsabilidade. tá. Eu acho que eu faria todas. Eu adoro cirurgia plástica, eu acho que a cirurgia plástica traz felicidade, traz bem-estar, traz... Então, o principal não é, eu acho, não é o que eu faria ou não faria. Precisa ser feito. É necessário, é um querer, é preciso. Por exemplo, agora, há 4 meses atrás, meu amigo, meu irmão, Paulo, fez as minhas pálpebras. Eu me olhava no espelho e dizia, preciso resolver isso. Vou contar a história, pode falar? Pode, fica à vontade. Eu levo uma senhora para o espelho, que eu vou junto, em frente ao espelho, e começo a conversar com ela, com uma pinça na mão, para puxar sobra de pele. Enquanto eu estou fazendo isso e olhando para o espelho com ela, olhei para mim mesmo e falei, é piada. Eu estou aqui tentando mostrar para ela que eu preciso, que ela precisa fazer com essa cara aqui. Aí, Paulinho, você vai me operar. Fiquei felicíssimo. Bom, essa história toda é para chegar. Né? O que faria ou não faria? Aquilo que me dá prazer e tal, eu vou fazer. Perfeito. O que não me interessa, eu não vou fazer. Muito bom. Muito bom. É isso. A gente vai para o dose única. Eu vou te apresentar 5 situações clínicas e eu queria um procedimento, um tratamento ou uma resposta. Um procedimento que antes era privilégio e hoje é mais acessível dentro da cirurgia plástica. O que a senhora Cirurgia acha que de mama. Mama. Como reagir com a chegada desses modismos influenciando a prática médica? Isso é complicado. Primeiro é fácil, que eu digo não e ponto final. Sabe uma coisa interessante? Que é muito comum nos Estados Unidos isso, tá? E no Brasil não é comum. E também eu entendo que é difícil. É muito comum um cirurgião, a gente está conversando, eu e a Lilian, sobre uma forma de reconstrução de mama, né? Que você usa a pele do abdômen, mas em vez de você tracionar para cá, você tira e você faz uma microcirurgia, né? Você pega uma artéria, uma veia e religa aqui, chama DIEP. É muito comum a paciente que está com câncer de mama, que vai operar, mas que vai reconstruir, fala assim, doutor, quantos DIEPs o senhor já fez? Ela não quer saber que ele pôs na bio do Instagram dele, que ele é. E a gente nem tem esse hábito aqui. Eu não sei se me perguntar assim, Paulo, quantas próteses de mama você já fez? Eu não sei. Na residência eu contava, hoje em dia eu não sei, mas isso é interessante. Porque a bio do Instagram aceita referência, expert. A cirurgia começou a fazer há 2 anos e o cara põe que ele é expert. Fez 2, na mãe e na avó, porque geralmente é assim que começa. A né? primeira... Então, acho que essa coisa do modismo, às vezes você pergunta, tá bom, doutor, quantas você já fez? Quais intercorrências você já teve ou pode acontecer? Não tenha vergonha de perguntar sobre intercorrências. Exatamente. Não, e não só perguntar como você resolve esses tipos de intercorrência que podem acontecer, né? O marido de uma paciente perguntou quantas intercorrências o senhor já teve na cirurgia. Eu disse todas. Ele ficou parado me olhando. Todas. Só quebra o prato Eu trabalho há 30 anos. Eu resolvi. Que é o mais importante. Mas eu já tive as intercorrências. E uma vez tendo passado por isso, existe a experiência não só de já ter feito a resolução da questão, mas de talvez talvez te ajudar na prevenção Lógico. Sim, lógico. Por isso que quando falam que assim, mas a tal cirurgia é cara, né? Aí tem um cirurgião que ele brinca assim, a cirurgia comigo era cara quando eu era novo. Não é porque ela era cara financeiramente, mas eu não tinha experiência. Então, se eu tivesse uma intercorrência, ia ser a primeira que eu tive. Então, assim, era cara não pelo valor, mas pelo o que eu te entregava naquela época. À medida que você entrega mais conhecimento... Mais segurança. Mais segurança, perfeito. Experiência custa. Precisa custar. Terceiro ponto. Um caso cirúrgico que virou aprendizado. Tem alguma memória? Tem. Foi o que me aprendeu. É delicado isso, porque ela vai assistir esse podcast. Operar parente, complicado. Porque vai conviver com aquilo a vida inteira, até que um dos dois
vá para o andar de cima. A decisão de cancelar uma técnica cirúrgica por falta de segurança. Acontece? Comigo nunca aconteceu, mas já vi acontecer. Já vi. E qual é a dose da beleza na cirurgia plástica? Harmonia. Em qualquer cirurgia plástica. O mais bonito é a harmonia. Quando você sai disso, você cria estigmas. Nosso corpo é um conjunto. O rosto, a face. Você entende mais que eu disso, né? Dividir a face em partes, tamanho dos olhos, tamanho do nariz, a abertura da orelha, o queixo, não, o corpo, a mama, a altura do tórax. Harmonia. Tudo que você vai modificar tem que ser harmônico, na minha opinião. Fantástico. Excelente. Bom, e nosso último quadro aqui chama Por Trás do Carimbo. Conta pra gente um hobby, uma paixão, algo que te faz bem pro Dr. Maurício fora do consultório. Cavalo, que infelizmente hoje eu já não faço tanto como eu queria, porque cair de um cavalo com 50 anos de idade é uma coisa, cair com 73 é outra. Música, gosto de música, sou músico, toco piano, toco violão. Esse eu não sabia, não. Fez conservatório. Esse eu não sabia. Eu fiz 10 anos de conservatório de música. Teve banda aqui, tocou em festa. Tive banda, abertura do show do Rony Bon. Não peguei essa fase, mas... Lógico que não. Lógico que na faculdade de medicina teve um cantor que ficou na sua casa, não teve? Teve, o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, um cantor, Vinícius de Moraes. Uau! O Vinícius de Moraes e Toquinho foi fazer um show em Taubaté e ficou na República. Uau! E também cozinha muito bem. Boa. Isso é verdade. A comida nos finais de semana, sábado, domingo, o Paulo sabe disso, minha casa é cheia, graças a Deus, sempre. Sou eu que cozinho. Excelente. Muito obrigada, Muito Dr. Maurício. Acabamos? Muito obrigada. Quer dizer, agora a gente vai para um encerramento rápido, mas da nossa conversa acabamos. Me invejem, porque eu consigo conversar toda semana, né? Durante a cirurgia. Aí vira mexe pra lá junto também. Podem me invejar. Invejem a mim também, que tenho vocês dois sempre nas cirurgias comigo. Muito obrigada. Encerramos nossa primeira temporada com gratidão por essas histórias que mostram evolução, profissionalismo e muita responsabilidade ao longo de décadas. E agradecemos ao Dr. Maurício de Abreu por compartilhar o seu legado e lembrar que na cirurgia plástica o cuidado verdadeiro está no respeito ao tempo e ao paciente. Segue Dose da Beleza no Instagram, @Dose da Beleza, e compartilhe esse episódio com quem quer olhar para a profissão com profundidade. E se inscreva no nosso canal no YouTube, porque já tem novidades sobre saúde, estética com verdade. Até a próxima temporada. A gente te espera lá.